A defesa de Jair Bolsonaro solicitou oficialmente o pedido de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente. Os advogados afirmam que ainda irão apresentar recursos, mas tentam evitar a determinação do início de cumprimento da pena no complexo da Papuda. Para basear o pedido, foram anexados vários laudos médicos dos problemas de saúde do ex-presidente. Nesta sexta, o deputado Nicolas Ferreira visitou Bolsonaro e afirmou que, caso ele seja preso, pode não conseguir ficar vivo no presídio. Já Carlos Bolsonaro publicou em suas redes um texto dizendo que o seu pai enfrenta uma grave crise de soluço e vomita constantemente, passando por um momento que nunca passou antes. Começar essa com Luiz Felipe Dávila, a situação que envolve Jair Bolsonaro, que tem uma saúde muito frágil, uma situação bem delicada, e a tentativa da defesa de que o cumprimento da pena aconteça de imediato na casa dele. Prisão domiciliar. Dávila. Caniato, o fato é, a saúde de Jair Bolsonaro é extremamente frágil e delicada. Agora, se isso vai ser tratado do ponto de vista humanitário ou político, hoje depende da opinião e da interpretação de uma única pessoa, Alexandre de Moraes. Este é o ponto. Veja o grau de arbitrariedade que o Brasil vive. Uma única pessoa vai acordar de manhã e falar assim: realmente as condições de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro são muito frágeis e, portanto, eu vou aqui decretar monocraticamente que ele cumprirá a prisão domiciliar. Ou ele acorda e fala assim: apesar das condições de saúde de Bolsonaro, ele precisa pagar por ser um golpista e, portanto, tem que ir para a Papuda a despeito das suas condições de saúde. Este é o nível de arbitrariedade que o Brasil vive hoje. Então, no fundo, todo o argumento técnico, legal, laudo médico, não faz a menor diferença num Brasil no qual o poder da caneta está nas mãos de uma única pessoa. Isso diz muito da situação da democracia brasileira hoje. Pois é, a gente precisa também considerar Nicolas Ferreira, que deu essa declaração muito forte, que inclusive estampa a nossa manchete principal. Para ele, Bolsonaro poderia até perder a vida se fosse preso na Papuda. Você, Cristiano Beraldo, a defesa de Bolsonaro pedindo prisão domiciliar humanitária ao Supremo Tribunal Federal. Vou pedir uma introdução de 50 segundos, depois eu passo de novo para você, Beraldo. Olha, Caniato, o que a gente está vendo é a defesa e a família de Jair Bolsonaro, todos aqueles ali imbuídos de tentar evitar que Jair Bolsonaro vá para a prisão, usando essa questão de saúde para que ele realmente permaneça em casa. É óbvio que depois do que aconteceu, da facada, das inúmeras cirurgias às quais o ex-presidente foi submetido, a sua saúde não é uma saúde vigorosa. Aquela conversa de que durante a pandemia, que a Covid para ele seria só uma gripezinha, porque ele era atleta e tal, aquela imagem já não é mais válida nesse momento. Tá certo. Eu vou receber a Rede Jovem Pan para acompanhar na íntegra a análise do Cristiano Beraldo sobre essa situação que envolve a saúde do ex-presidente. Obrigado pela preferência, você que está na Jovem Pan, programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: os advogados de Jair Bolsonaro pediram ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade do ex-presidente cumprir prisão domiciliar humanitária, na sentença imposta a ele pela suposta tentativa de golpe. E o Cristiano Beraldo faz análise sobre essa situação e também muitos entendem que vários pedidos foram feitos à Justiça e a Justiça acaba também ficando pressionada de alguma maneira, Beraldo? Não sei. Não, sem dúvida nenhuma. E como a situação de saúde do ex-presidente é de fato frágil, há um receio do diretor do presídio em receber, porque ninguém quer ser responsável pela eventual morte de um ex-presidente, enquanto está ali sob a custódia e responsabilidade do diretor do presídio. Os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal também não querem, eles querem impor ali uma derrota categórica, duríssima, a Jair Bolsonaro e a sua turma política. Mas daí a terem em suas mãos
o sangue da morte de Jair Bolsonaro, me parece que o trauma causado pelo Clezão já foi duro o bastante para que agora eles possam se mexer no sentido de evitar essa situação. Portanto, me parece que haverá uma sensibilidade em relação a essa questão de saúde para que o ex-presidente possa permanecer cumprindo a sua prisão domiciliar. Pois é, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, fez um texto, publicou uma mensagem dizendo que a situação de saúde é bem grave, que ele vomita constantemente, crises de soluço. Enfim, Mota, o que a gente pode esperar a partir desse pedido feito pelos advogados do ex-presidente? Nós podemos esperar os resultados que já foram obtidos até agora, né? O estado de saúde de Jair Bolsonaro já é conhecido há muito tempo. É razoável a gente concluir que esse é um dado sem muita importância para o Estado brasileiro. Porque se fosse importante, Jair Bolsonaro não teria sido notificado judicialmente por um oficial de justiça no hospital, enquanto se recuperava de uma cirurgia grave. Então eu não acho razoável esperar nada de diferente agora. Me surpreende que existam pessoas que esperam. Eu não acho razoável esperar misericórdia de onde até agora só veio arbítrio. Mas trata-se de uma situação bem delicada, né, Dávila? Não estamos falando de um laudo que apareceu agora, que sugere que a pessoa condenada tem um problema de saúde. É um problema conhecido de todos, né? Quantas vezes Jair Bolsonaro não foi internado? Quantas vezes nós aqui na programação não noticiamos uma internação repentina de Jair Bolsonaro para desobstruir o intestino? Enfim, várias vezes trouxemos essas informações aqui. É isso mesmo, Canhato. É a situação de saúde delicada de um ex-presidente do Brasil. Ou seja, é óbvio que qualquer pessoa sensata levaria isso em consideração para definir o cumprimento da pena, uma pena em prisão domiciliar. Mas o que mais falta no Brasil de hoje é sensatez, é discernimento, é capacidade de olhar para os fatos de uma maneira humanitária e não de uma maneira político-ideológica. No Brasil hoje está tudo distorcido, tudo é visto pela lente, ou qual o impacto eleitoral, ou político, ou as consequências ideológicas das decisões. Não existe mais a questão de olhar para o cidadão, para a questão humanitária. Então, não se pode esperar misericórdia, como disse o Mota, ou piedade, ou algum tipo de consideração humanitária com o relatório técnico, que é absolutamente cabal. A situação de saúde do ex-presidente é gravíssima, deve ser levado em consideração o cumprimento da pena. Ninguém está discutindo aqui, neste momento, redução da pena. É cumprimento de 27 anos de cadeia. Agora, se isso vai ser feito em casa ou se vai ser feito na prisão, deveria ser levado em consideração a atual situação de saúde do ex-presidente da República. Mas há uma tentativa de tentar se antecipar a decisão da Justiça, né, Beraldo? Porque como não saiu o posicionamento final sobre o cumprimento, há muitas teses, né? Enfim, e aí é preciso considerar que talvez em algum momento a Justiça atenda aos pedidos que vêm sendo feitos, né? Comissão de senadores, governo do Distrito Federal, agora a defesa de Jair Bolsonaro, enfim, são várias tentativas, verificações, enfim, teve aquela visita à Papuda, enfim. Você acha que, você fala em sensibilidade, talvez a gente se depare com uma atitude sensata e o atendimento a esse pedido feito pela defesa. Mas a dúvida é, de imediato, o atendimento será feito agora ou após a ida dele ao regime fechado? Essa é a dúvida. Pois é, veja só que engraçado, Canhato. Quando a gente era jovem, criança, a gente ficava discutindo futebol, né? Querendo adivinhar por que o jogador tinha feito o que ele fez, por que o técnico tinha feito a substituição que fez, e era aquela discussão sem fim, onde a gente dava opinião sobre os atos de terceiros, dos quais a gente não tinha nenhum controle.
Agora, a gente já esqueceu quem está na seleção brasileira, a gente não faz a menor ideia, não dá nenhuma importância para a seleção brasileira, mas dá palpite sobre decisão do Supremo Tribunal Federal, todo mundo dá, porque isso se tornou o Brasil hoje. Né? A Suprema Corte não é mais aquela corte em que as decisões são tomadas estritamente olhando-se o processo sem dar atenção para os nomes que estão na capa do processo, e aquele trabalho silencioso, discreto, mas muito firme, cheio de convicções dos ministros. Essa era acabou também. E aí, hoje, todo mundo se sente à vontade para falar o que vai acontecer, ou dar sua opinião. Eu acho que vai acontecer isso. Por quê? Porque já não basta mais o que está na lei, já não basta mais o bom senso, o que basta é a vontade naquele momento de quem está tomando a decisão. E a gente se acostumou com isso, né? Foi incorporado ao cenário. Agora, Canhato, sempre se falou que existia uma expectativa de ver a cena do encarceramento de Jair Bolsonaro. Então, isso parece ser assim, o coroamento de todo esse processo que conectou aquelas discussões que aconteceram dentro do Palácio do Planalto com os atos de vandalismo do 8 de janeiro, numa grande tese de tentativa de golpe de Estado. Ter Jair Bolsonaro indo para a prisão, ter Jair Bolsonaro no camburão de algema, isso me parece ser a cena final dessa grande novela que foi exibida no Brasil nos últimos anos. Agora, depois dessa cena exibida, me parece que há espaço para voltar a prevalecer o bom senso. Vamos aguardar. Pois é, deixa eu passar para o Mota, porque tem um aspecto interessante. Na hipótese de Jair Bolsonaro ser enviado para o regime fechado, Mota, você acredita que entraremos em um momento de muitas manifestações, passeatas de apoio, ou você acha que a base de apoiadores hoje em dia não se sente tão à vontade para se manifestar dessa forma? É uma avaliação difícil de fazer, Canhato. E é uma avaliação que a gente tem que fazer com muito cuidado. O que eu posso dizer é que muita gente acha que a base de apoio de Jair Bolsonaro evaporou. Tem muita gente interpretando o que eles acreditam que é um silêncio como abandono. E eu tenho que dizer que essas pessoas estão erradas, porque eu não conheço ninguém que fosse apoiador de Jair Bolsonaro e que tivesse deixado de ser por causa dos acontecimentos recentes. Pelo contrário, o que eu encontro nas pessoas é indignação, é revolta, é a recusa em aceitar que o que está acontecendo no Brasil é o novo normal, para usar uma expressão extremamente infeliz que remete a uma época trágica pela qual a gente passou. Então, eu não sei o que esperar. Eu acho que eu espero, eu rezo para que as pessoas que têm bom senso ainda nesse país e que estão em posição de poder tragam algum bom senso para as pessoas que são poderosas, mas não estão percebendo o risco ao qual elas estão expondo o nosso país. Você consegue projetar o que pode acontecer caso Jair Bolsonaro seja enviado para o regime fechado? Muitas mobilizações, críticas às instituições da República, vigília, né? Aquelas pessoas que ficam ao lado da penitenciária. Você entende um cenário mais ou menos como esse? Ou os tempos são outros, Dávila? Os tempos são outros, Canhato. Os tempos no Brasil hoje são tempos de arbitrariedade, desrespeito à Constituição, violação das liberdades individuais, desrespeito às cláusulas pétreas garantidas a todos os cidadãos brasileiros. Por isso, reina o medo, a desconfiança, o cinismo político e a apatia cívica. Todas essas forças são extremamente negativas para um país que precisava estar engajado na luta pela liberdade,
pelo Estado Democrático de Direito, pela livre economia e pelo direito dos cidadãos se manifestarem livremente. Pois é, eu fiz essa pergunta, Beraldo, porque lá atrás alguns analistas diziam: ah, não, mas eu acho que não, dificilmente vou enviar Jair Bolsonaro para o regime fechado, primeiro por conta da situação da saúde, mas também que não querem transformá-lo em um mártir, entendendo que se ele fosse para o regime fechado, ele se tornaria muito maior. Ele e o movimento que leva o seu nome. Enfim, são avaliações sobre uma situação que nós poderemos acompanhar nas próximas semanas. Não, eu acredito que a cena de Jair Bolsonaro saindo algemado dentro de um camburão, indo para Papuda, ou seja lá para qual penitenciária for, depois as cenas de Michele Bolsonaro visitando seu marido semanalmente, enfim, eu acho que isso é uma fortaleza para o movimento que existe em torno de Jair Bolsonaro. O bolsonarismo cresce muito com essas cenas, até porque estamos num país onde as pessoas se compadecem dessas cenas de sofrimento, né? A gente viu o que aconteceu, por exemplo, nas eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2020, em que Bruno Covas, já com o estágio avançado do câncer, as pessoas sabiam, mas gerou uma comoção e ele foi reeleito de uma forma estrondosa e ficou no cargo, acho que nem um ano talvez, né? Foi quando o Ricardo Nunes assumiu, e a gente tem vários outros exemplos disso no Brasil. Aliás, na campanha para o governo, se não me engano, em 2022, Pernambuco, salvo engano, o marido da atual governadora faleceu durante a campanha e aquilo gerou uma comoção muito grande em torno dela e ela foi eleita também de uma forma muito expressiva. Então, me parece que para os opositores seria um erro. E do ponto de vista do nosso equilíbrio institucional, definitivamente eu acho tudo que aconteceu completamente fora do esquadro da lógica e do que prevê de punição para as coisas que efetivamente aconteceram, mas parece que tem gente poderosa se deliciando com esses abusos aí, com esses avançar sobre a linha do bom senso. E, infelizmente, é o Brasil que a gente vive hoje. Essas pessoas, elas são tão poderosas que fazem o que bem entendem e a gente fica só assistindo. Mota, vocês, por diversas ocasiões, fazem aquela análise, né, de que na política não existe vácuo. E eu queria que você fizesse um exercício de como fica esse movimento que muitos chamam de bolsonarismo com Jair Bolsonaro preso, detido. Como ficará esse movimento? Quem é que vai tocar, digamos, dará as diretrizes? Como é que as coisas se organizam quando o líder está detido? Eu nunca gostei muito desse termo, bolsonarismo, Canhato, porque ele é usado de uma forma depreciativa. O que eu testemunhei em torno de Jair Bolsonaro foi o maior movimento popular que eu já vi na minha vida. Eu acompanho política já tem algum tempo, acompanho de perto desde 2009, quando eu participei das primeiras discussões que levaram à criação do Partido Novo, e nada do que eu vi na vida chega perto do que eu vi no fenômeno Jair Bolsonaro. Eu já contei aqui, o marco para mim foi quando eu fui, em 2018, eu era candidato, estava em campanha, e fui a um subúrbio longínquo, pobre, violento, aqui do Rio de Janeiro, e pela primeira vez, ao invés de ver políticos distribuindo camisetas e pagando as pessoas para que usassem as camisetas dele, eu vi o sujeito tirar R$50 do bolso e comprar uma camiseta de Jair Bolsonaro. Eu não acreditei, primeira vez que eu vi aquilo, porque eu nunca vi isso na minha vida. Então, na minha impressão, o apoio a Jair Bolsonaro não está limitado a uma manifestação política de
adoração pessoal, como muita gente que usa o termo bolsonarista parece querer dizer, né? Na minha visão, as pessoas que apoiam Jair Bolsonaro apoiam porque ele é um político que corresponde a uma série de expectativas do cidadão brasileiro. A expectativa de valorização da família, a expectativa de respeito pelo cidadão, a expectativa de combate ao crime, a expectativa de redução de impostos, a expectativa de sanidade no trato com o dinheiro público. Então, o que vai acontecer no dia que Jair Bolsonaro disser eu estou fora da vida pública? Eu não tenho dúvida nenhuma que essas bandeiras continuarão sendo levadas adiante por algum ou por inúmeros políticos que a gente fala, sobre os quais a gente fala todo dia aqui. São os políticos da direita, alguns enormes talentos que surgiram, nenhum deles é igual a Jair Bolsonaro. Muitos deles nem usam esse termo bolsonarista. Eles se posicionam de uma forma diferente e por isso recebem críticas. E por isso tem gente que diz, não, fulano de tal não é direita, é centrão. É porque não tem a liturgia ou a coreografia que muita gente espera da direita. Mas a minha impressão, Caniato, é que aconteceu uma mudança na política brasileira e essa mudança provocou essa reação que a gente está vendo agora, da qual os processos contra Jair Bolsonaro, a prisão dele fazem parte, mas eu acho difícil que o povo brasileiro desista disso. Eu acho difícil que o povo brasileiro volte para casa e diga, não, realmente política é isso mesmo, a política é roubo, a política é enganação, a política é populismo barato, a política é soltar bandido e deixar o cidadão de bem exposto. Eu acho que isso não vai acontecer. E é isso que eu escuto das pessoas na rua. Desde do trabalhador que trabalha guardando o carro, estacionando carros em um restaurante, até um neurocirurgião. Eles vêm falar comigo, algumas vezes de forma discreta, baixinho, e a mensagem que eles dão é a mesma. Não é uma mensagem de pena. Olhando a situação de Jair Bolsonaro, eles não ficam com pena, não é coitadinho, o pobre coitado. Não é isso. É de indignação, é de revolta, é de reconhecer no que está acontecendo com Jair Bolsonaro e com outros brasileiros uma profunda injustiça, exatamente o oposto do que, na percepção deles, deveria estar acontecendo no Brasil. Você, Dávila, quer fazer esse exercício sobre como esse movimento que ganhou força nos últimos anos, ele deve se adaptar a partir da detenção de Jair Bolsonaro? Os filhos administram o que muitos chamam de espólio político, outras lideranças devem aparecer, né? Sem Jair Bolsonaro para ditar as diretrizes, o movimento ele se altera, né? Com certeza, e já está aparecendo cada vez mais a notoriedade dessa safra fantástica de governadores de direita que o Brasil tem hoje, cada vez ocupando mais o espaço público com o seu posicionamento. E no fato, Caniato, o Brasil hoje, existem dois Brasis. Existe o Brasil que produz, trabalha, empreende, investe, e um Brasil que depende do Estado, da assistência social, de políticas intervencionistas e de uma cabeça antiquada, antimercado, que apenas tenta aprovar políticas públicas para explorar e extorquir este Brasil produtivo que trabalha, empreende, investe. Esses dois Brasis vão continuar existindo muito além do mandato de Lula ou da relevância de Jair Bolsonaro. Esses dois Brasis vão continuar aí por muito tempo. E, evidentemente, nós vamos ter defensores desses dois Brasis. Então, nós vamos ter em 26 este conflito entre o Brasil que produz, trabalha, empreende, investe, e o Brasil que vive às custas do Estado. Este é o embate eleitoral que nós teremos, e nós teremos ótimos porta-vozes desse Brasil empreendedor, trabalhador, produtivo. Então, a questão política é se esses representantes
deste Brasil que trabalha, investe, produz, vai ter o tamanho político para enfrentar um populista que está no poder há 3 mandatos? Se vai ter infraestrutura política, apoio político e apoio nos estados e boas chapas locais, regionais, para que tenha musculatura suficiente para enfrentar a máquina do governo e um populista histórico que está no poder há quase 20 anos, entre ele e demais membros do seu partido. Este é o embate de 2026. E eu tenho certeza que, se o eleitor for consciente, fará a escolha certa. Fará a escolha para aqueles que defendem um Brasil livre, democrático, que gosta de trabalhar e empreender.